e mais notícias. Muito bom dia a todos, bom dia Marcos Souza. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernandinho. Bom dia, Daniel. Abrimos o jornal de hoje, claro, não pode ser outro assunto que não a absolvição pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal da senadora do PT, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e do empresário que participou junto daquele esquema. 3 ministros que integram a chamada bancada petista no Supremo fizeram o serviço. Nós vamos detalhar essa notícia agora. Conta aí, Mark, como é que foi o julgamento. Daniel, o julgamento entrou noite adentro e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a senadora Gleice Hoffmann. Para os ministros da segunda turma, as provas não eram robustas e eles não se convenceram da culpa da senadora. Segundo o Ministério Público Federal, o casal recebeu R$1 milhão para a campanha dela em 2010. O dinheiro teria sido pedido pelo marido de Gleice, na época o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Rodrigues, ao então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O repasse em dinheiro vivo teria sido feito por meio de intermediários, em 4 vezes de R$250 mil. De acordo com os ministros, não ficou comprovado que houve caixa 2, mas eles entenderam que não houve troca de favores. Na tarde de ontem, a senadora Gleice Hoffmann divulgou um vídeo em que ela classificou a denúncia como mais um capítulo de perseguição da Lava Jato contra o PT. Bom, vamos explicar o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator, Luiz Edson Fachin, desclassificou a conduta de corrupção para a falsidade ideológica eleitoral. E Fachin disse, olha, está provado de que foi repassado o valor de R$1 milhão para a campanha de Gleice Hoffmann. Portanto, recebimento ilícito de dinheiro. E condenou Gleice por falsidade ideológica eleitoral. Essa condenação seria suficiente para que ela fosse enquadrada na lei da ficha limpa. O voto do ministro Fachin foi seguido por Celso de Mello. E só. Depois, os outros 3 trataram de transformar R$1 milhão em balinha de mel. Simplesmente R$1 milhão, desapareceu. Passou a ser desimportante. Aí o trio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, absolveram Gleice Hoffmann. Decisão da justiça deve ser respeitada. É engraçado que a senadora Gleice, ela comemora decisões da justiça quando são favoráveis a si ou aos seus amigos. Quando a decisão da justiça condena os seus aliados, aí a justiça é golpista. Eu não entro nesse tipo de esparrela que o PT monta. Mas o que eu sublinho e digo com todas as letras é de que o Poder Judiciário brasileiro é 2. É um na primeira instância e no segundo grau em Porto Alegre, na Lava Jato. E é outro no Supremo. Nós temos a regra da proteção ao poderoso, que ontem, mais uma vez, se evidenciou a partir da conduta dos 3 mais políticos ministros do Supremo Tribunal Federal. Basta uma leitura minimamente adequada ao fato para se entender que R$1 milhão repassado a uma campanha em que os 2 colaboradores premiados admitem que o dinheiro serviu a isso, as conversas batem, o dinheiro efetivamente entrou. E nós simplesmente, a partir da visão comprometida do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski e do Dias Toffoli, nós transformamos o fato como se ele fosse inexistente. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse caso, sendo julgado na primeira instância ou no segundo grau, não teria esse desfecho. Não teria. Hoje nós temos 2 judiciários. Um que atende a efetiva
punição a quem comete crimes e um outro judiciário que acolhe como inocente aquele que detém o poder. É lamentável. Por fim, eu quero só sublinhar um fato para que não reste nenhuma dúvida. A absolvição por ausência de provas não significa o não cometimento do ilícito. Uma coisa é você absolver alguém porque a pessoa não cometeu o crime. Essa é uma absolvição. E tem uma outra absolvição, que é aquela em que se dá porque não há provas suficientes para a condenação. O que não significa que a pessoa não tenha cometido o ilícito. Foi por este caminho que a maioria do Supremo resolveu caminhar. A mim não surpreende o Supremo Tribunal Federal, na hora de passar a flanela em quem detém o poder, é muito, muito, muito confortável em fazê-lo. Agora, como diria a nossa produtora aqui, Marcos Souza, aguente a gralhação. Exatamente. Denia, agora eu chamo a atenção por uma questão interessante que vários juristas que acompanham a Lava Jato encontraram um problema grave na tese do Fachin sobre o dinheiro do Caixa 2. Como você bem colocou, o Fachin entendeu que houve Caixa 2 e que isso apenas foi um crime eleitoral. Mas aí, nessa tese, o Fachin ignora de onde veio o dinheiro. Óbvio. Ora, se o dinheiro veio da Petrobras, é claro que não é apenas um crime eleitoral, é desvio de dinheiro público. Mas aí os ministros esqueceram. Sabe assim, foi um crime eleitoral, o dinheiro estava aí, mas não importa não de onde ele veio, de onde ele era, enfim. Varreram isso para baixo do tapete. Além de varrer para baixo do tapete, como muito bem nos traz aqui esse detalhe o Mark, é importante de que a gente perceba que se houvesse a confirmação da condenação pelo crime eleitoral, já seria suficiente para a inelegibilidade de Gleisi Hoffmann. Afinal de contas, nós queremos pessoas limpas ou sujas na política brasileira? Qual é a intenção do verdadeiro Estado democrático brasileiro? A democracia não convive bem com criminoso. Só que o Supremo entendeu por relativizar as coisas. Eu gosto dessa expressão porque me parece a mais clara entre todas. O Supremo passou um pano. Tá cheio de sujeira. Mas aí vai lá e passa um paninho assim, pega uma flanela, dá uma enganada. Tu olha meio de longe assim, tá mais ou menos. Nosso estúdio aqui tá limpinho, né, Fernandinho? Aqui tá limpo. Dá pra passar a mão que não suja. Dia. Você lembra quando a obra tava pronta? Assim, sim. Logo pronta? Que a gente olhava e tinha aquela camada. Aquela camadinha. Se viesse aqui e passasse um paninho, dava pra sentar e trabalhar, né? Mas é assim. Mas uma hora precisou pegar o pano com água, com sabão, limpar e deixar adequado. O Supremo opta pelo pano, não pela limpeza. Agora, essa trinca, velho. Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que serviço lastimável que estes três prestam ao país. Que coisa lamentável. Para todos os efeitos, é o seguinte. A senadora Gleisi Hoffmann está elegível, absolvida pelo Supremo. Tem mais processo contra ela ainda, né, Mark? Tem mais processo. Não esquecendo que ela, segundo a Odebrecht, é amante das planilhas de propina. Tudo isso está sendo investigado ainda. Ela tem mais alguns processos contra ela, tramitando inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o local onde ela é julgada. Para esta eleição, tá tudo garantido. Não dá tempo de julgar mais nada. Gleisi estará na urna eletrônica como candidata a deputada federal. E os ouvintes, Marcos Souza? Benê, estão participando aqui da nossa programação. O Elcio Koleski diz o seguinte: a absolvição de Gleisi nos dá esperança da volta da justiça, do bom senso do Supremo. É hora de rever a situação do Lula. E o Elcio Koleski, que inaugura essa questão do Lula, muitos ouvintes aqui pedindo para você comentar e explicar, porque a mesma turma, os mesmos ministros que julgaram Gleisi, vão julgar Lula na próxima terça-feira, em um pedido de liberdade impetrado pela defesa dele, Daniel. A defesa do ex-presidente pede um efeito suspensivo da execução da pena, que pode permitir que o petista aguarde em liberdade enquanto os recursos são julgados nas instâncias superiores.
Os advogados pedem também que seja suspensa a inelegibilidade gerada com a condenação na segunda instância. Condenado a 12 anos e 1 mês, Lula está preso aqui em Curitiba, na sede da Polícia Federal, desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso lá do triplex do Guarujá. A Justiça entendeu que Lula recebeu da OAS um imóvel em troca de contratos firmados pela construtora com a Petrobras. Os advogados de Lula também justificam que a soltura dele não causa nenhum dano à justiça pública ou à sociedade e que a manutenção dele na cadeia causa lesão grave de difícil reparação. Pois olha, não há fundamento para soltar Luiz Inácio Lula da Silva. O recolhimento à prisão após condenação em segunda instância advém de uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Garantir a elegibilidade afrontaria toda a jurisprudência até agora conformada no Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu duvido que aconteça? Claro que não. O conjunto dos julgamentos até agora, quando eu digo a jurisprudência, tudo que se julgou até agora é contra o que Lula pede. Mas Lula pode vencer? Pode. E por que pode? Pode porque a trinca tá lá. O Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar Mendes estão nessa turma. Então é possível que Lula seja agraciado com a liberdade? Eu não duvido de mais nada. Eu não duvido. Aconteceria com qualquer cidadão? Não. Qualquer cidadão que pedisse ganharia o direito à liberdade? Não. O Dias Toffoli outro dia manteve preso um cidadão por um furto de R$76. Manteve na cadeia um cidadão por um furto. Não houve violência ou grave ameaça. De R$76. Pior, o cidadão devolveu o dinheiro. R$76 que o cidadão devolveu o dinheiro. Não foi suficiente para que o Dias Toffoli mandasse soltar. Mas agora é o Lula, né? Se for o Lula, e sendo o Lula, eu não duvido de nada. O Brasil hoje, ele é vítima da sua Suprema Corte, em particular da segunda turma que julga a matéria criminal lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, é lamentável. O que mais que tem aí, Mark? Quanto à postura do Elcio Koleski de comemorar a absolvição do jogo, parabéns. Pode tomar uma canjibrina, uma 51 homenagem ao Lula. O que mais? O Edberto de Cascavel pedindo para você explicar por que essa turma é julgada exclusivamente nesta segunda turma, por que não cai em outra? Porque os casos da Lava Jato são vinculados a esta turma pela questão do relator. Todo caso da Lava Jato imediatamente vai ao relator da Lava Jato, que é o ministro Fachin, e o ministro Fachin é lotado nesta segunda turma, está tudo lá desde o tempo do Teori Zavascki. Então não há hipótese de cair na outra turma, são duas, né? Cairá sempre nessa. O Edson de Cascavel diz que, na opinião dele, o STF é uma organização petista a trabalho dos criminosos políticos. Está na bronca aqui. Também tem a participação do Marcelo Tanguá. Ele diz que, na opinião dele, quem comemora esse tipo de absolvição só enxerga o que quer por causa da cegueira ideológica. Participação também do Glaucio, aqui de Curitiba. Ele diz que, para fechar o golpe, só falta soltar o Lula, na opinião do ouvinte, que está brincando aí com o golpe do pessoal da esquerda, agora ele está invertendo o golpe. O Fábio de Curitiba dizendo que tem vergonha de ser brasileiro nesse momento. O Jefferson Cândido, do bairro Caiuá, dizendo que esse é um país de bananas. O ouvinte final telefone 5471, o Tertz, acho que é isso, dizendo que, como diria um certo jornalista, relembrando o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Pois então, e é mesmo. 7h19, 7h19. Vou fazer um intervalo agora, Fernandinho, um pouquinho antes, porque na volta, a gente vai, claro, seguir falando dessa questão da Lava Jato, mas eu quero comentar o que circula nos bastidores da Câmara de Vereadores de Curitiba. Atenção, vereadores de Curitiba e principalmente seus assessores.
Nós vamos contar aqui parte do esgoto que corre no esquema da Câmara de Vereadores de Curitiba. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. É impressionante a participação dos ouvintes, fazendo a projeção para o que ocorrerá na semana que vem, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar o recurso que foi encaminhado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há mais de 2 meses em Curitiba, pedindo a soltura dele e, mais ainda, de que ele possa disputar a eleição de outubro pelo Partido dos Trabalhadores. Esse julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal, ao absolver Gleice Hoffmann, deixa o país que presta de cabelo em pé, porque nós podemos, a partir da decisão da trinca petista no Supremo Tribunal Federal, o meu amigo Gilberto Andreassa me mandou uma mensagem aqui dizendo que o Gilmar não é petista. Claro que é. É sim. Ah, ele está preocupado em fazer o serviço para o PMDB e para o PSDB no futuro. Também. Mas o Gilmar vestiu muito bem a roupa do PT. A toga do ministro Gilmar Mendes tem a estrelinha vermelha dentro. Ele está muito confortável, a ponto daquele deputado Valdir Damus, do PT, dizer que o Gilmar é nosso companheiro. Não é o Denian que está falando. Ah, o Denian está dizendo... Não, não é o Denian. Quem está dizendo é o deputado Vadir Damus, deputado do PT do Rio de Janeiro, que chama o Gilmar de companheiro. E se eles são companheiros... Sabe de onde vem a expressão companheiro, Fernandinho? Não. Companheiro é com pão. É quem divide o pão. Ai, olha aí, ó. Nosso Quando Google. você tem um pão, você divide com o seu companheiro. Na fome, em vez de comer sozinho, pô, se eu tenho um pedaço de pão aqui, vocês são meus companheiros de todos os dias de manhã aqui. Eu tenho um pão, nós 3 estamos com fome, vamos dividir o pão juntos. Somos companheiros. O Vadir Damus chama o Gilmar de companheiro. É com quem ele divide o pão. Olha aí. Os companheiros do Vadir Damus vão julgar o Lula na semana que vem. O pessoal tá perguntando aqui a chance do Lula ser solto. É grande. É grande, embora, se isso acontecer, criaremos um Frankenstein contra toda a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira. O Supremo não se comportou assim até hoje. Será de forma inédita se fizer. E fará para Lula. Criará a jurisprudência Lula. Vamos criar um monstro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas é possível que aconteça? Bom, os companheiros do Vadir Damus, da Gleice e da Maria do Rosário estão lá. Então é possível que aconteça. Então, aguardemos. Mas é muito grande a preocupação do ouvinte, né, Mark? Exatamente. Muita gente participando aqui perguntando sobre isso. Expliquem como é que Essa aqui é importante responder, Inês. São vários ouvintes perguntando a mesma coisa. Se a segunda instância confirmou a condenação e se o plenário do Supremo já impediu a liberdade do Lula em outros momentos, por que agora a turma, num recurso novo, consegue se sobrepor àquela disposição? Pois é uma questão meramente processual, de uma questão regimental do Supremo, de se buscar numa vírgula a possibilidade de soltura para aguardar o recurso. Por isso que eu digo que nós criaremos um Frankenstein. Nós estamos a um passo do Frankenstein. A minha torcida não é nem Lula contra o Lula. Minha torcida é que a gente tenha previsibilidade nas decisões, de que nós possamos ter um país em que todo mundo sabe que quem está condenado em segundo grau não pode disputar a eleição e de que tem que ser preso com o início da pena após a condenação criminal em segunda instância. Eu só torço de que a segunda turma do Supremo, para não proteger Lula, garanta ao país um mínimo de chance de ser um país decente. Embora a minha esperança seja muito pequena. Dani, tem uma mensagem aqui interessante do Rainer, nosso ouvinte. Ele diz que está decepcionado com a situação e que não sabe o que dizer aos filhos dele. Não sabe como ensinar os filhos, que os filhos estão escutando que uma pessoa que, segundo o Ministério Público Federal, pegou R$1 milhão
botou na campanha 1 milhão desviado da Petrobras, foi absolvido. Daí como é que ele fala pro filho que roubar é errado? Rainer, não vacila. Continua ensinando aos teus filhos de que tomar R$1 é errado. Quem dirá 1 milhão? Continua ensinando de que os outros até podem fazer e a justiça até pode ser tolerante pelas pessoas serem poderosas. Mas você, meu filho, você não. Você não vai meter a mão no jarro. Você será honesto. E você dará orgulho aos seus filhos, ao seu pai e a todo mundo por saber que você não vai desviar do trilho certo. Não vacila, Rainer. Quando esse tipo de notícia acontece, a gente tem que aproveitar esse fato para reforçar ainda mais aqueles princípios mais comezinhos da honestidade. Se a justiça pode ser tolerante com quem é desonesto, e pode, e temo que será na próxima semana, isso não pode mexer com a gente. Com a gente, não. A gente não joga o jogo da desonestidade. Pega esse fato e se aproveita desse fato para ensinar para o teu filho de uma maneira ainda mais vigorosa os princípios mais comezinhos, mais simplinhos do que é ser honesto. Não vacila. Eu entendi o teu desânimo, porque é difícil mesmo, mas são esses momentos que devem fazer da gente justamente ainda mais efetivo no sentido de ensinar de forma aberta de que está errado. E o que é errado e o que é certo. Não há relativização. Quem gosta de relativizar é o Supremo Tribunal Federal. O Gustavo aqui de Curitiba diz assim: quem disse que não existe crime perfeito? Tem. Tá aí um. É. Tá aí um. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos, já diria Humberto Gessinger. Ô, Denian, Não. se companheiro A minha resposta é não. é quem divide o pão e quando é pão com mortadela? É com pão dela. Por falar em companheiro, o ambiente na Câmara de Vereadores de Curitiba está muito ruim. Muito ruim mesmo, porque há uma divisão entre dois grupos, conto aqui dos bastidores, dois grupos de vereadores lá dentro. Há vereadores comprometidos com uma postura moral mais efetiva e há vereadores que não estão nem aí e que querem mesmo é usar do poder público da maneira que der. Em meio a isso tudo, tem assessor que resolve jogar o jogo deles. Antes dos bastidores, a notícia. A Câmara vai recorrer da decisão do juiz que mandou suspender a tramitação do projeto Escola Sem Partido. Acho que a decisão da Câmara de recorrer está correta. Diga lá, Mark. A casa ainda não foi notificada sobre a decisão, mas já divulgou que vai tentar derrubar a liminar inédita no país. No despacho, o juiz substituto Tiago Flores Carvalho afirma que a proposta não poderia seguir em frente porque é o tipo de iniciativa que só poderia ser apresentada pela União. Para o vereador Pierre Petruziello, do PTB, a iniciativa dos vereadores Goura, do PDT, Marcos Vieira, do PDT, professor Euler, do PSD e professora Josete, do PT, de procurar a justiça, fere a democracia. A partir do momento que se suspende um debate, por mais que seja ideológico, dentro de uma casa de leis, estamos mostrando para a população de que não servimos para rigorosamente nada. A decisão de suspender o debate da escola sem partido aqui fere o princípio da democracia, da liberdade e de se debater um projeto de lei numa Câmara Municipal. Entrar no judiciário para suspender um projeto de lei me parece um tanto quanto uma decisão extrema, para não dizer irresponsável. O projeto, de iniciativa dos parlamentares Ezequias Barros, do PRP, Osias Moraes, do PRB e Tiago Ferro, do PSDB, começou a tramitar em maio e estava pronto para ir a plenário após encerrar o trâmite pelas comissões da Câmara. O projeto sugere proibir que o professor promova seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias em sala de aula. A proposição também determina que o poder público não se envolva na orientação sexual dos alunos.
Buenas. A decisão de recorrer está correta. O vereador Pier Petruzziello é uma lanterna na escuridão da Câmara de Vereadores. Muito vereador despreparado. O vereador Pier falou exatamente o que tem que ser dito. Independentemente do projeto ser bom ou ruim, não pode o Poder Judiciário interferir na tramitação de um projeto de lei no Poder Legislativo. Isso é algo muito sério. Então está absolutamente certo o vereador Pier Petruzziello. O que acontece na Câmara de Vereadores eu vou contar aqui. Muitos vereadores estão descontentes com o fato deste veículo de comunicação, a Jovem Pan, fazer um acompanhamento diário do que lá acontece. Muitos vereadores se incomodam com a crítica. Muitos vereadores não conseguem entender que, por serem pessoas públicas que escolheram lá estar, estão sujeitas à fiscalização. E a imprensa tem o papel de fiscalizar, o papel de criticar, o papel de mostrar à sociedade. Este não é um direito do jornalista, esse é um dever do jornalista. O jornalista, ao perceber que há algo errado, ele deve noticiar, criticar, apontar o dedo. Achou a ferida, ainda fica tocando na ferida. É para doer mesmo. Esse é um papel que faz parte da essência da imprensa livre. Infelizmente, nem todos os membros do Poder Legislativo Municipal em Curitiba conseguem conviver com um jornalismo de verdade, que vai apontar o dedo. Mas me surpreende nesse ambiente que jornalistas que são funcionários públicos da Câmara Municipal, em vez de atuarem no sentido de orientar os seus assessorados, trabalham para formar grupelhos a atingir a liberdade de imprensa. É o que acontece hoje na Câmara. Liderados pelo jornalista Felipe Oliveira, que não gosta do jornalismo que é feito aqui, fica montando grupinho de vereador ao pé do ouvido para se voltar contra a Jovem Pan. Isso beira o surreal, o ridículo, e separa e coloca em degraus diferentes quem faz jornalismo e quem faz política. É absolutamente lamentável o relato que eu ouvi ontem de vereadores dizendo que tem gente fazendo fuxico e levando para lá e para cá. Beira o surreal. Eu não posso crer que algo dessa natureza esteja acontecendo. Mas acontece. E eu vou responder com a música da Luca. Tô nem aí. Vou fazer o meu papel como tem que ser feito. Como o Mark vai fazer o dele. Adianta nada ficar bravo com o Mark, porque o Mark fez opinião aqui do caso das galinhas. Adianta nada atacar o Mark Souza, porque o Mark sublinhou a imoralidade do Legislativo Municipal no que toca à questão dos veículos. Adianta nada. Adianta coisa nenhuma. E tem outra, quando me ataca, me incomoda menos do que atacar os meus companheiros. Eu vou me incomodar muito mais. Muito mais. O ataque que é feito aos meus colegas de profissão nesta bancada, a mim incomoda muito mais do que o ataque que é desferido contra mim. Então, quero dizer àqueles que querem formar grupelho para tentar calar a nossa boca, escolheram o caminho errado. Adianta nada. E formar complôzinho, pior ainda. Falei, estava atravessado na garganta. Uma hora a gente volta ao assunto. 7h37, um momento é do ouvinte na Jovem Pan. Denê, muitos ouvintes aqui falando ainda sobre a questão da absolvição da senadora Gleisi Hoffmann ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Para o ouvinte que chegou agora, só atualizando a notícia, a segunda turma do Supremo ontem entendeu que não havia provas suficientes para condenar a senadora Gleisi Hoffmann, acusada pelo Ministério Público de receber 1 milhão via Caixa 2 de dinheiro desviado da Petrobras. Também tem o ouvinte aqui, a Rebeca, dizendo aqui sobre esse assunto, confirmando a audiência e dizendo, Denian, que é aniversário dela hoje, precisa mandar um abraço, enfim, está com toda a família no carro. Rebeca? Rebeca. Beijo, Rebeca. Feliz aniversário, aproveita bem o teu dia. Embora o dia esteja nebuloso e cinza para a realidade brasileira, que para você esteja cor de rosa. Melhor, que seja um dia azul. O nosso ouvinte Márcio de Almirante Tamandaré, ele chama a atenção aqui por um detalhe
da sociedade nesse momento. Toda vez em que o futebol e o povo estão concentrados em outra coisa, o STF dá um jeitinho de fazer alguma coisa. É verdade. Coincidentemente ou não, é verdade. O pessoal tá preocupado com a canela do Neymar, se quebrou ou não. Né? Porque o Neymar vive machucado. Diz que vai voltar a treinar agora, mas enfim. E daí o pessoal todo preocupado com a canela do Neymar e o STF foi lá e, como diz Denia Couto, fez o serviço. Nossa, mas que coisa lamentável que o Supremo fez ontem. O Reginaldo, aqui de Curitiba, dizendo que ele passou pelo mesmo que o outro ouvinte mais cedo que reclamou que não sabe como explicar para o filho esse tipo de coisa. Ele disse que tem um filho de 16 anos e uma filha de 10. E que o filho perguntou: pai, roubar é proibido? Tem que ser condenado e preso. Então, infelizmente, ele não consegue explicar para o filho por que o STF tomou essa decisão. O Eduardo Corrente pergunta se, Denian, abriu-se a porteira? Temo que sim. Temo que sim. Torço que não, mas temo que sim. Não há nenhuma justificativa para soltar Lula. Garantir a elegibilidade de Lula, então, esse não há nenhum precedente nem parecido. Luiz Inácio Lula da Silva é condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, portanto a lei da ficha limpa o considera inelegível e ele está fora e pronto. Solto ou preso, Lula não pode ser candidato. Se o Supremo Tribunal Federal afrontar a literalidade do texto da ficha limpa, que é uma lei que nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular, é você efetivamente cuspir, escarrar. É você vomitar numa das leis mais importantes para a nossa democracia. Me perdoem o palavreado feio, mas é o que é. É o que é. E aí, como tá a trinca lá nessa turma do Supremo Tribunal Federal, e eu não consigo perceber no julgamento dos três preocupação com o direito e sim com a política, o deputado Paulo Martins me mandou uma mensagem dizendo que hoje o Supremo é o motivo central da agonia no país. Hoje o Supremo gera agonia. Ele tem razão. Tem razão, é o epicentro da agonia. Palavras dele. O problema brasileiro hoje passa necessariamente pelos julgados do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos às urnas nesse cenário. E vou dizer hoje aqui, hoje é dia 20 ou 21? 20, né? 20. Dia 20 de junho de 2018. Se o Supremo, vou dizer com todas as letras, é projeção, é análise de quem faz acompanhamento da política há mais de 2 décadas. Se o Supremo permitir que Lula dispute a eleição, o Brasil será presidido em 1º de janeiro por Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se Lula disputar a eleição, Bolsonaro está eleito. Bolsonaro será presidente do Brasil em 1º de janeiro. Porque daí todo mundo vai no Bolsonaro para não deixar o Lula ganhar. É isso que a gente quer para o país? É desse jeito que a gente vai às urnas em outubro. É o epicentro da agonia e a causa de instabilidade da nossa democracia na Suprema Corte Brasileira. 7h42. Denian, tem a ouvinte G, ela te respondeu, Fernandinho. Você perguntou quem divide pão com mortadela, o que é e tal. A mortadela, como Só que pra lembrar, fica? como é que é, Denian, para os ouvintes chegarem agora, você estava explicando que é companheiro. Da onde vem a expressão companheiro? É de quem divide o pão. Com pão. Companheiro. Com É quem pão. divide o pão. E aí o Fernandinho perguntou quem divide pão com mortadela, o que é. Segundo a Jerusa, deixa eu ver aqui o nome dela, abri, agora fechou a janela, é sempre assim. Peraí que aparece. A Jerusa Castro, de Colombo, diz que pra ela quem divide pão com mortadela é cúmplice. Definiu ali. Boa. Também tem a participação aqui dos ouvintes. Agora você falou Bolsonaro, daí mexe no vespeiro, Daniel. Muita gente participando aqui dizendo que quer Bolsonaro presidente. Manda a hashtag, né? Bolsonaro 2018. Bolsomito. O ouvinte final telefone 7796, a Sandra, dizendo quando outro presidente for eleito, ele pode trocar os ministros do Supremo? Não, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz como um todo tem a garantia constitucional da vitaliciedade. Só sai de lá aposentado ou morto. Ninguém troca. O ouvinte final telefone 7196, o Lauro,
dizendo que não adianta discutir com um petista, que ele não perde mais tempo. Segundo o Mas ouvinte. eu não discuto mesmo. Eu não discuto nem com petista, nem com ninguém. Eu faço jornalismo. E a gente tem o privilégio da audiência maior de todas, e eu agradeço muito a quem nos empresta a sua sintonia. O Osmar Prestes aqui faz o discurso contrário e diz que o Lula vai ser presidente, na opinião dele. Pode ser? Se o Supremo Tribunal Federal cuspir, vomitar e escarrar na lei da ficha limpa, é possível que Lula seja presidente. Se nós seguirmos a lei que diz que quem tem condenação criminal em segunda instância não pode disputar a eleição, se nós formos um Estado que respeita a legislação e uma legislação que tem o intuito da limpeza na política, se nós seguirmos a lei, Lula não é que não será presidente, Lula não será nem candidato. Aliás, Lula vai ficar preso, que é onde ele tem que estar. Se a gente for pelo caminho da decência, Lula ficará preso e não será candidato. Mas, se Lula for elegível, existe uma chance de vitória, sem dúvida nenhuma. Porque sempre haverá quem relativize os princípios mais simplinhos da honestidade. Sempre haverá. Não sei se é o caso do nosso ouvinte, me parece que sim. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Vou falar um pouquinho de Copa do Mundo, mas antes da Copa em si, um fato que virou notícia mundial. Tem uns brasileiros bobocas que resolveram fazer um vídeo com uma jornalista russa, com ela falando português. Você viu esse vídeo, Mark? Vi sim. Tá circulando no WhatsApp, né? É de um mau gosto terrível, né? Exatamente. E aí isso virou, machismo, todo aquele entulho esquerdista caiu em cima do fato de uma piada de mau gosto. E isso teve repercussão. Conta aí, Mark. O vídeo dos brasileiros está dando o que falar nas redes sociais e nesta terça-feira a OAB e o Ministério do Turismo se manifestaram sobre a gravação. Em nota, o Ministério do Turismo diz que o machismo e a misoginia não são aceitáveis sob nenhum aspecto, muito menos em um evento como a Copa do Mundo, realizado para promover a integração entre povos e culturas do mundo todo. Já a OAB divulgou uma nota repudiando veementemente o conteúdo do vídeo. Na gravação, os brasileiros pedem para uma estrangeira repetir uma frase em alusão à cor do seu órgão sexual. De acordo com a especialista em discussões de gênero no esporte, Silvana Gollier, o ato pode ser considerado machista. Eu acredito que o machismo que a gente pôde perceber nesse vídeo, ele não está só no esporte, ele não está só no futebol, ele está na sociedade brasileira. Acho que o que a gente viu com muita clareza é a objetificação do corpo da mulher, né? É o poder que o homem se autoriza para falar, para brincar, para tocar, para violentar, muitas vezes, né? As mulheres. Para a especialista, historicamente as mulheres passam por constrangimentos no meio esportivo. Eu acho que no esporte, como o esporte foi pensado para os homens e pelos homens, muitas vezes as mulheres têm muita dificuldade em se firmar nesse espaço, seja como torcedora, que é o caso que a gente vivenciou e experienciou ali nesse vídeo. Parece que esse espaço não é delas. A jornalista Sabrina Coelho, que atua no jornalismo esportivo há 17 anos e já cobriu jogos da Copa do Mundo, diz que no caso dela há poucos fatos envolvendo qualquer tipo de assédio. Existe preconceito, existe abuso de algumas formas, não só no futebol, não só no meio esportivo, de forma geral, onde há mais homens que mulheres. No meu caso, eu nunca tive problema, porque desde o princípio eu já mostrei qual era o meu limite, ninguém nunca passou desse limite comigo. Em algumas situações precisei sim de jogo de cintura, mas como acontece com qualquer profissão, não necessariamente por eu ser mulher. Para ela, o vídeo não passa de uma brincadeira de mau gosto, mas que faz parte da bagunça que envolve torcedores em jogos da Copa do Mundo. Quanto ao vídeo da Copa, a repercussão que tomou é um exagero. A brincadeira que fizeram é de extremo mau gosto, é extremamente sem graça. É Copa do Mundo, é bagunça, mas não vejo nada para tomar as proporções que tomou. Alguns integrantes do vídeo foram identificados por internautas, como o ex-secretário de turismo de uma cidade do interior de Pernambuco e um policial militar de Lages, aqui da vizinha Santa Catarina. O vídeo, ele é de um mau gosto terrível. Mas eu não consigo
Eu concordo com a jornalista Sabrina Coelho. Eu consigo achar que o vídeo é um ato dos machistas para atingir a integridade feminina. Não é isso. Ali é um bando de idiota mesmo. Esse PM e esse ex-secretário são dois trouxas. É gente da pior espécie. É gente menor. Dois retardados. Fazer piadinha com a russa, fazendo brincadeira quanto à cor do órgão genital de uma mulher loira. Sabe? É gente tosca mesmo. É para fazer piada, malandragem de Copa do Mundo, brincadeirinha e não sei o quê. Há uma cultura do homem tirar sarro disso, daquilo, não sei o que. Culturalmente é machismo. Pode ser que não seja machismo direto, mas um machismo indireto. Eu até cogito discutir machismo indireto. Mas ali não é machismo direto. Aquilo ali não é um ato machista. Aquilo ali é uma piada de mau gosto, é de gente tosca e que é ridícula. A piada é ridícula. Né? Mas não é a primeira vez também, viu? Não é a primeira vez. Piadinhas assim, eu já vi outros vídeos circularem, inclusive com meninas fazendo piadinhas assim. Sobre homens, né? Sobre homens. Então, daí é o quê? Um feminismo exacerbado? Deninha, mas uma coisa que a Sabrina Coelho, nossa entrevistada, falou na matéria também é importante. Claro que, como você bem sublinhou, a piada é ridícula e os dois lá, tem mais gente no vídeo, mas os dois que foram identificados são dois idiotas. Agora, o clima de Copa do Mundo é meio assim, tiração de sarro. Repito, o vídeo é ridículo, a piada foi ridícula. Mas quem foi em Copa do Mundo, teve aqui no Brasil, o clima em torno do estádio é esse, de brincadeira, tirar sarro, falar mal do país do outro. Claro que tem que respeitar um limite, o que eles não fizeram. Mas só para contextualizar é importante também. O clima é esse, da piada. Claro que é. Por isso que o movimento feminista que está se aproveitando desse fato para querer carimbar um machismo direto, olha lá os machistas brasileiros, não sei o quê. Não. Ali não é um ato de machismo direto. Ali é uma piada de mau gosto e de gente muito, muito infantilizada. Para que fazer aquilo com a moça? Não precisava. Poderia ter feito uma brincadeira de fazer frases, por exemplo, que não tivessem conotação sexual, por exemplo. Poderiam ter feito frases... eu sou apaixonada pelo Trump. Podiam ter feito assim em português e fazer piadinha com política e tudo. Não, resolveram fazer piada sexual. Agora aguenta a trolha. Porque agora, em cima da cabeça desses aí, vai vir o mundo do mimimi. Até porque um deles é policial militar, a corporação já falou que vai puni-lo, enfim. Denê, eu só queria fazer um registro aqui. Agora há pouco um ouvinte falou que enquanto o Brasil estava concentrado na canela do Neymar, o STF foi lá e fez serviço em relação a Gleisi Hoffmann. Só queria lembrar aos ouvintes de todos os dias que dia 26, quando será julgado o pedido de liberdade de Lula, é a véspera do jogo Brasil e Sérvia na Copa da Rússia. Não sei se foi coincidência ou não também, mas sempre que tem uma decisão importante na Copa do Mundo, o STF foi lá e pimba. Sobre Copa do Mundo, ontem nós fizemos o nosso mini bolão aqui. Colômbia e Japão, eu disse que ia ser 1-1. Fernandinho falou que a Colômbia ia ganhar de 2-0. Levei, E o Marcos Souza falou que os japoneses iam ganhar. Foi o único. Os japa foram lá e ganharam. No jogo Rússia e Egito, a Rússia venceu. Aqui não teve grande polêmica, né? Não. E eu disse... E teve gol contra, né? Eu fiquei com pena dos egípcios lá. Eu também. E no jogo da Polônia com o Senegal, eu ainda fiz essa eu acertei sozinho. Eu ainda falei que o Tadeu do Pirog ia ficar bravo comigo, mas que o time polonês era muito ruim. E o Senegal foi lá e fez o serviço. Lembram dessa? Nossa, eu não lembro. Isso aí acho que é anos 90. A introdução é grande. É introdução sem fim. Pula essa introdução, Fernandinho. Senegal. Então, o Senegal foi lá e fez o serviço na Polônia. 2-1 para os africanos. Fiquei feliz com a vitória do Senegal. Hoje tem Portugal e Marrocos. Vamos lá, rapaziada. Nosso bolão do dia. Portugal e Marrocos. Vai, Fernandinho. Portugal, né? Portugal aí, também. 2-0. Fernando Eufrásio. 2 gols do Cristiano Ronaldo. Isso aí. Olha aí. Fernando Eufrásio
Marques Souza e Denian Couto, se os 3 portugueses aqui não... Tu é português, Fernandinho? Tenho familiares aí não acho que bisavô, se eu não me engano. Então, se os 3 portugueses aqui não torcerem para Portugal, estamos todos na torcida por Portugal. Aqui deu tudo igual. Uruguai e Arábia Saudita. Vamos, Celeste! Todo mundo de Uruguai, né? Ou não? Uruguai. Tá uruguaio nessa aí também, Celeste, né? Irã e Espanha. Espanha também, né? Eu vou pela lógica. Embora, Tá muito fácil esse bolão hoje. O Uruguai vai ganhar da Arábia Saudita e tem que manter a tradição da América do Sul, né? Que tá só levando trolha, né? Na Copa América do Sul. Não perdemos tudo. O Uruguai ganhou o primeiro jogo. Não, o Uruguai sim, mas é o único que tá mantendo. O Brasil empatou, a Colômbia perdeu, o Peru, enfim, todo mundo tá perdendo. Ontem eu vi uma tuitada bem assim, quem garante que o Japão não trocou o time todo no intervalo? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Eu vi também. Todo respeito aí ao Daniel, japonês. o nosso ouvinte, final do telefone 0309, o Maximiliano Valenga, lembra que quem fez o gol contra no Senegal é nascido em Curitiba, segundo o nosso ouvinte. Não mandou aqui mais informações, vou pesquisar para ver se é verdade, amanhã eu trago a informação. Foi um... Ah, não, tá aqui, ó. O Thiago Sionek, é isso mesmo. Thiago Sionek, ele é um curitibano naturalizado polonês e foi ele que fez o gol contra lá na Polônia. Coitado. Olha aí, ó. Vai sobrar pro Thiago. Coitado, mas enfim. Mas o time da Polônia, o time do Tadeu do Pirog é muito ruim. Polônia é dura, não sabe jogar bola. E aí o Malemolege de Senegal foi lá e fez o serviço. Eu assisti um pouco desse jogo, eu tava na hora do almoço, eu vou correr, né? E aí tem uma TV na frente ali, daí eu vi, mas o jogo tava bem ruinzinho, hein? Nossa. Mas hoje, olha só, Portugal e Marrocos, o time do Cristiano, acho que vai ganhar do Marrocos. Uruguai e Arábia Saudita, é um jogo mais chato, mas o Uruguai, eu gosto da garra uruguaia, acho que vai ganhar. E o time da Espanha é bem bom, né? Vai patrolar o Irã. Então hoje são jogos com menos polêmica. Fechou, rapaziada? Vamos nessa? Vambora. Vamos nessa. Então amanhã estamos de volta com o nosso jornal aqui às 7 horas da manhã. Fique ligado. Tchau.